Mas onde estava o Senhor para socorrê-los? Imagine o desespero do povo agora vendo a cidade toda virar cinzas. O que mais poderia acontecer para ficar pior? Deus permitiu que o povo escolhido dele passasse por tudo isso. Praticou feitiçaria, adivinhações e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvia a respeito ficarão zumbindo. Mas o que estava acontecendo tinha sido a mão do Senhor pesando sobre o povo rebelde e ingrato. Deus é amor, mas também é justiça, para que o povo se humilhe e se volte para ele, que só o Senhor é Deus. As 12 tribos de Israel se transformaram em 12 reinos, e um desses reinos era Judá, cuja capital era Jerusalém, onde se passa a nossa história de hoje. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente à cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. O cerco literalmente tinha se fechado contra Jerusalém. O povo de Jerusalém fazia parte do povo escolhido de Deus. E a cidade estava cercada por um exército inimigo. Será que Deus deu livramento a eles, já que era o povo escolhido? A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão severa que não havia nada para o povo comer. Então o muro da cidade foi rompido e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os 2 muros próximos ao jardim do rei, embora os babilônios estivessem em torno da cidade. Fugiram na direção de Arabá, mas o exército babilônico perseguiu o rei e o alcançou na planície de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram e ele foi capturado. Foi levado até o rei da Babilônia, Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zebedias na sua frente, depois furaram seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Durante 2 anos, Jerusalém esteve cercada e, ao invés de Deus agir em favor deles, a coisa só piorou. Além do medo da iminente invasão, agora a fome devastava o povo. Mas onde estava o Senhor para socorrê-los? Como se não bastasse, os soldados que poderiam defendê-los fugiram e o líder deles, que era o rei, foi capturado. Não tinha quem os defendesse, não tinha quem intervisse por eles a não ser o Senhor. Mas ele continuou sem agir. Nabuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém, todos os edifícios importantes. Imagine o desespero do povo agora vendo a cidade toda virar cinzas. Como Deus pôde permitir que isso acontecesse? Afinal de contas, eles não eram o povo escolhido? Todo o exército babilônico que acompanhava Nabuzaradã derrubou os muros de Jerusalém. E ele levou para o exílio o povo que sobrou da cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas alguns dos mais pobres do país o comandante deixou para trás para trabalharem nas vinhas e nos campos. Pois o Senhor permitiu que eles fossem levados para o exílio, ou seja, eles foram forçados a sair da sua terra. O que mais poderia acontecer para ficar pior? Os babilônicos destruíram as colunas de bronze, os suportes e os tanques de bronze que estavam no templo do Senhor e levaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro puro ou prata. As 2 colunas, o tanque e os suportes que Salomão fizera para o templo do Senhor eram mais do que podia ser pesado. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1 metro e 35 centímetros de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. Pior do que ser forçado a sair da cidade é saber que a cidade foi totalmente saqueada e destruída, tirando a esperança de pelo menos um dia voltar para a cidade que deixaram. Isso não iria mais acontecer porque Jerusalém, a cidade que eles moravam, não existia mais. E o sumo sacerdote que tinha acesso ao Senhor? Será que buscou socorro ao Deus deles? O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, Sofonias, o segundo sacerdote e os 3 guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário, principal líder responsável pelo alistamento militar no país e 60 homens do povo.
E essa foi a resposta à pergunta anterior. Não, o sumo sacerdote não buscou o Senhor, e se o povo ainda nutria esperança dele buscar já no cativeiro babilônico, essa esperança acabou. O comandante Nabuzaradã levou a todos ao rei da Babilônia em Ribla. Lá em Ribla, na terra de Ramate, o rei mandou executá-los. Assim Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. A esperança no sumo sacerdote acabou porque ele estava morto. Essa é a nossa história de hoje. Deus permitiu que o povo escolhido dele passasse por tudo isso. Mas será que não tem um motivo para isso? Mas no livro de 2 Reis, capítulo 21, vai nos esclarecer isso. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ele, no caso, era Manassés, o rei da época. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes, sol, lua, estrelas, e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este tinha dito: em Jerusalém porei meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes, estrela, lua, sol. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria, adivinhações e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. O povo escolhido de Deus rompeu a aliança que tinha com ele e fez essas coisas que ele reprova. Mas não foi só isso que fizeram. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei e obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhes deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Uma coisa é uma pessoa que não conhece a verdade fazer coisas detestáveis diante de Deus. Outra é a pessoa que conhece esse Deus e não só se afastar dele, mas fazer as práticas que ele abomina como se fosse uma provocação. E eles sabiam que o Senhor abominava. E o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que o antecederam e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. O que estava acontecendo com eles não só tinha a permissão de Deus, porque quando ele quisesse, ele faria o exército babilônico sair de lá num piscar de olhos. Mas o que estava acontecendo tinha sido a mão do Senhor pesando sobre o povo rebelde e ingrato. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir usado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se lava um prato, lavando e virando de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia que seus antepassados saíram do Egito até hoje. Deus é amor, mas também é justiça. Se afastar dos caminhos do Senhor é uma coisa, mas se afastar e fazer coisas que ele abomina, sabendo que ele abomina, como idolatria, feitiçaria, consultar médiuns e espíritas, praticar magia negra, adorar sol, lua, estrelas, aí o risco fica grande. Uma coisa é ter acontecimentos ruins. Outra é os inimigos de um povo fazer horrores contra esse povo que um dia serviu ao Senhor. Nem todos os ataques significam que o povo pecou contra Deus, mas todos eles significam que, por algum motivo, Deus permitiu. Às vezes Deus permite ou provoca isso para que o povo se humilhe e se volte para Ele. Muitas vezes o povo só se volta para o Senhor quando está precisando do socorro. Aí se lembra que só o Senhor é Deus. A minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós, que abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar o real caminho que estamos seguindo. Às vezes é uma visita inofensiva, uma amizade inofensiva, ou às vezes é aquela conversa de que o Brasil é um país laico,
que não tem nada de mais em um culto ecumênico, a união de várias religiões. Aí, quando se acorda para a realidade, pode ser tarde e já está seduzido pelas práticas que o Senhor abomina e não ter tempo para se arrepender. Quem está em pé, cuidado para que não caia. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.